Vamos lá, dando seguimento. Em que ponto nós estamos? Foi colocado em votação, foram apresentados requerimentos de retirada de pauta. Os requerimentos foram votados e venceu-se a não retirada de pauta, deu seguimento no projeto. Foi apresentado um requerimento, mais um requerimento protelatório, certo? Esse requerimento entrou em discussão e foi rejeitado. Superadas essas preliminares, o deputado Paulo Bilinski apresentou um substitutivo do projeto original. O substitutivo do projeto original, ao invés de suspender todo o decreto, mudar um monte de coisa, esse substitutivo traz a suspensão de apenas 2 itens do decreto. O artigo 35, que estabelece os níveis, e o artigo 38, inciso 1. O inciso 1 fala do distanciamento das escolas. Então, caso passe o PDL depois no plenário, né? E depois passe pelo Senado, certo? Estarão suspensos no decreto de armas. As únicas modificações que teremos serão: não haverá mais níveis para a renovação do CR e a questão do distanciamento das escolas deixa de existir no ordenamento jurídico e os clubes de tiro permanecem funcionando, certo? Algumas pessoas podem vir a dizer: mas e o Lula vai vetar, etc, etc. Não, porque que o caminho do PDL é um caminho melhor do que um PL. Porque o PDL, uma vez aprovado pelo Congresso, ele faz efeitos imediatamente. O PDL não vai à sanção. O PDL aprovou nas 2 casas, ele é publicado e ele é como se fosse uma declaração de inconstitucionalidade pela STF. Simplesmente aquelas regras do ato normativo deixam de valer. É como se fosse o veto do Congresso, certo? Então ele não vai passar pelo presidente, o presidente não tem poder de vetar. Lógico, eles podem chorar no STF, dizer que o PDL, enfim, certo? Mas o fato é, o caminho do PDL, ele tem uma restrição, o PDL não permite alterar o texto, ele simplesmente suspende um texto que já existe, é por isso que não dá para resolver tudo por PDL, porque você não pode modificar o texto e você não pode suspender parte do texto. Você tem que suspender um artigo inteiro ou um inciso inteiro, certo? Dito isso, de outro lado, o PDL não passa por sanção presidencial nem veto presidencial. Então, uma vez aprovado em ambas as casas, ele passa a valer dessa forma. Então, o que aconteceu? Até onde avançamos? Está ali do relatório. Na próxima sessão, o PDL, se voltar à pauta, o PDL pode ser aprovado, tá? Qual é o caminho que nós chegamos? O caminho que nós chegamos é que isso pode forçar o governo, como aconteceu no governo Bolsonaro. O PDL foi aprovado na Câmara, um PDL que sustava os decretos de arma de forma integral do governo Bolsonaro, passou pela Câmara, certo? Ia para votação no Senado, havia indícios de que passaria o PDL no Senado, e por isso o Bolsonaro revogou um decreto, lançou 3 outros decretos e pegou o texto do original do decreto e mandou para o Congresso via projeto de lei de iniciativa do Executivo com urgência constitucional. Aí veio lá Joyce Hasselmann, fez esquema com o Nhonho lá na época, passaram a perna no governo. O governo também devia ter mais assessores mais qualificados para não ser enganado, retirou a urgência constitucional, e ao retirar a urgência constitucional eles mudaram completamente o texto do PL. O PL virou um horror lá, que é o PL 3723, se eu não me engano, certo? Então, gente, o que pode se suceder disso? Pode se suceder que o governo venha, para evitar uma derrota na CCJ, emitir um novo decreto, eventualmente resolvendo o problema das escolas de forma voluntária, certo? Se o governo voluntariamente fizer uma modificação na questão das escolas e uma modificação na questão dos níveis, em tese, esse PDL fica prejudicado. Ele não pode ir à votação à frente porque aquelas regras que ele pretende derrubar não existem mais, certo? O que vai acontecer, só Deus sabe, tá? Então é isso, pessoal. Parabenizo aí as participações do deputado Paulo Bilinski, né, que de forma bastante consciente e aprendendo a trabalhar, trouxe a discussão para aquilo que era crível, né, desceu do palanque, fez um trabalho ali realmente parlamentar, né. Parabenizo a participação do deputado Pedro Lupion, que trouxe, inclusive fez um alerta, né, aos demais deputados, né, dizendo assim: olha, pessoal, nós temos que retirar
a ideologia da questão, né? Precisamos discutir a questão de forma técnica, né? É preciso descer do palanque. Eleições de volta só lá em 2026, né? Essas coisas que eu particularmente fazia com bastante frequência, né? Dar uma coringada, essas coisas assim, que geram frutos políticos, né? Torna a coisa mais divertida e tal. A pessoa tem que entender que ela não está mais no YouTube, entendeu? Uma vez que assumiu um cargo político, agora ela é um representante do povo, né? Não dá para ficar coringando mais, porque senão dá um lacre bacana, um recorte interessante pro Instagram, pro YouTube, pro TikTok, mas você acaba sendo retirado das mesas de negociações e acaba sendo posto lá na mesinha das crianças lá e não participa da negociação. Eventualmente um avanço que a gente poderia obter a partir disso, a gente pode perder, certo? E a partir de agora começa a contagem regressiva, né? Começa a contagem regressiva. A gente tem pressa para solucionar isso o mais rápido possível. César, qual é o prazo de solução dessa questão? Nós temos no máximo até o fim de junho, né? No máximo até o fim de junho para ou passar o PDL e resolver a questão, né? Ou para negociar algum tipo de acordo, né, com o ministro Lewandowski, né? Ou conseguir que o governo ceda voluntariamente emitindo um novo decreto. Por quê? Porque na primeira semana, né, ao final da primeira semana de julho, nós temos um evento, né, que já foi utilizado uma vez para declarar guerra ao governo em nome dos CACs, né? E se esse evento acontecer novamente, haverá nova declaração de guerra em nome dos CACs, se utilizando de uma suposta representação dos CACs, que eu acredito que não exista mais, para declarar guerra ao governo. E daí, meu amigo, aí Inês é morta. Aí Inês é morta, aí abandone, né? Já fizeram cagada uma vez, não é de se esperar que seja diferente na próxima, certo? Né? A gente precisa urgente descolar os CACs e o esporte do tiro de entidades que se declaram abertamente inimigas do governo atual, porque afinal de contas é o governo atual, né? E eu mesmo na posição de governante, se eu tivesse uma entidade dizendo que uma classe específica, falando em nome de uma classe específica, declarando guerra contra mim, eu também faria a mesma coisa, eu ia fuder com todo mundo, ia fuder com tudo, entendeu? O que eu posso fazer para fuder esses caras mais ainda, né? É isso que eu faria, né? Diante disso, há duas opções, né? Ou o evento não ocorre, ou os CACs deixam claro que aquele evento ocorre, mas eles não passaram procuração para esse pessoal falar em nome deles, né? Então, a gente tem até julho, né? Se a gente resolver tudo até lá, a primeira semana de julho, maravilha, tudo resolvido, vão lá, faz a bagunça lá, declara guerra ao governo lá, e beleza, certo? Agora, se não resolver e tiver o evento, e o evento declarar guerra ao governo de volta, que é o que vai acontecer inevitavelmente, né? Os CACs precisam ter deixado claro que não passaram procuração para o que está sendo dito lá nesse evento, certo? Essa é a minha posição, essa é a minha opinião. Quem não gostou, assim, ó, enfia os dois dedos, assim, ó, errado.